A gente começa o Hora de hoje falando da vitória do São José sobre o Grêmio Prudente pela segunda rodada da Série A2. O João esteve no Martins Pereira e conta a história do jogo para você. As imagens são de Reginaldo Casulo. Solta, Matheus! O estádio Martins Pereira, reformado e cheio de novidades, recebeu o São José pela primeira vez em 2026. O adversário da noite era o Grêmio Prudente, que nunca venceu por aqui. Quando a bola rolou, se havia desconfiança depois da derrota na estreia, ela foi embora logo aos 3 minutos. Rodrigo Carioca acertou no ângulo para fazer um golaço e marcar o primeiro da Águia nesta Série A2. E se o ataque começou bem, a defesa mostrava muita vontade. A Águia continuou na pressão. A Redonda se apresentou para Danilo Fidelis, que pegou na veia, mas ela explodiu na trave. Quando ia ao ataque, o Prudente encontrava Gabriel Afonso seguro na meta joseense. Mas a noite era mesmo da Águia. Aos 35, Michael Paulista cobrou escanteio e Clecione fez valer o número 9 que carrega nas costas. Cabeçada certeira. 2-0 São José. Parecia que seria um primeiro tempo perfeito, mas só parecia. Aos 48 minutos, bola cruzada na área. Canela ajeitou para Felipe Albuquerque diminuir o placar. Descontou o Carcará, 2-1. No último lance, o São José tinha um escanteio a seu favor, mas o árbitro encerrou o primeiro tempo antes da cobrança. E claro, a torcida não perdoou. Na segunda etapa, o Grêmio Prudente voltou com mais vontade. Rafinha tentou de longe e mandou para fora. O jogo ficou travado. A Águia não se arriscava. Em uma disputa no meio de campo, Rodrigo Carioca fez falta em Anderson Ligeiro, levou o segundo amarelo e foi expulso. Aos 20 minutos, São José com 1 a menos. O Carcará, com vantagem numérica, tentava, mas a pontaria não era das melhores. Gabriel Afonso, na experiência e na malandragem, cozinhava o jogo e ganhava tempo. E não teve pressão do Prudente que passasse pela muralha azul que o São José montou na frente da área. Fim de jogo, vitória da Águia do Vale, para a festa dos quase 1.800 torcedores no Martins Pereira. A gente fez um primeiro tempo muito bom. Acho que o placar de 2-1 até foi pouco pelo que a gente criou. A gente botou bola na trave, teve algumas finalizações. No final do primeiro tempo, a arbitragem extremamente confusa. No segundo tempo, a gente não começou muito bem, começou um pouco devagar, depois igualou um pouco o jogo e aí teve a expulsão, que aí a gente não tinha outra alternativa em se defender bem, todos correram por todos ali. E a gente fica muito feliz com a primeira vitória, principalmente na nossa casa. Cara, vitória imensa pra gente, né? A gente sabia que a gente tava devendo depois do amistoso que a gente fez contra o São Bernardo. A gente sabia que lá em Lins deixamos a desejar e hoje não podia ser diferente. Semana treinamos, focado, viramos a chavinha e Papai do Céu abençoou hoje com a vitória. Aliviado com a primeira vitória, agora o São José volta a campo no próximo sábado às 7 horas da noite para receber o Juventus. O moleque travesso empatou em casa na estreia e foi goleado pela Ferroviária na segunda rodada. Então o técnico Marcelo Marelli quer aproveitar o mau momento do time paulistano para buscar mais 3 pontos aqui no Martins Pereira. É muito difícil de traçar alguma coisa em comum de um jogo para outro, cada jogo é um cenário. O Juventus vem de um empate e uma derrota, uma equipe que vai precisar de ponto aqui também. Então a gente vai tentar avaliar bem nesse pouco tempo que a gente tem, recuperar os atletas para fazer um bom jogo sábado aqui de novo. Pois é, João, você estava lá, eu acompanhei pela rádio esse jogo, o primeiro tempo bom do São José, também assim, com todo respeito,
foi bom em relação ao que foi em Lins, teve o golaço aí do Carioca, depois o Michel Paulista também foi bem em questão de posicionamento, tomou um gol que assustou um pouco o São José naquele final, que não era para tomar o gol, mas também faz parte, né? E agora o segundo tempo do São José voltou a desejar um pouquinho, né? Concordo com o que você disse, Vieira, né? O Marelli falou que o 2-1 no primeiro tempo ficou barato. Eu não acho, eu acho que ficou justo. O Prudente não criou talvez muito. Talvez 2-0. O gol do São José, a gente até comentou aqui que talvez fosse uma bola defensável, né, para o Gabriel Afonso. Mas fato é que o primeiro tempo realmente foi bom. Isso a gente tem que reconhecer, o primeiro tempo bom. O segundo tempo não foi tão bom assim. Mas o São José soube jogar. Tinha um homem a menos, né? O Rodrigo Carioca foi expulso com 20 minutos. Esse acho que é o maior ponto, desculpa te cortar, claro. Mas esse eu acho que é o ponto mais positivo do São José. Foi um time copeiro. Suportou a pressão. Exatamente. Perdeu um jogador importante que estava jogando relativamente bem. No segundo tempo, todo mundo jogou bem abaixo do que foi o primeiro tempo. E aí soube suportar a pressão natural do Grêmio Prudente, que já vinha de empate em casa, precisava, viu o momento, né, de ter um homem a mais. Então eu acho que a grande virtude do São José no segundo tempo foi saber suportar a pressão. Desculpa, João. Isso é muito valioso, Vieira, porque a Série A2 exige muito isso, né? A gente dificilmente vai ver um time despontando. Tanto é que em 2 rodadas, o líder da Série A2 tem 4 pontos. Ninguém venceu 2 jogos na competição. Tem ninguém 100%, né? Exatamente. Apesar da Ferroviária ter goleado o Juventus por 5-1, vai ser difícil a gente ver goleadas na Série A2. Então, esse tipo de jogo é muito importante nesse campeonato, saber sofrer. O São José soube sofrer. O resultado foi de 2-1, mas o Prudente também, embora tenha pressionado, em nenhum momento pareceu que ia empatar o jogo. O São José soube sofrer, administrou bem e venceu com méritos. É muito importante vencer em casa. O Prudente vai ser uma equipe que eu acredito que vai brigar por G8 também, mas realmente o resultado, a vitória era o que mais importava e ele veio. E ela veio. Matheus, coloca pra gente os jogos de quarta-feira. Toda a segunda rodada foi na quarta-feira. Ituano venceu o Votuporanguense 1-0 em casa. O Água Santa virou pra cima do Linense 2-1. Santo André tomou uma sapecada. Tivemos 3 goleadas nessa rodada. Santo André em casa perdeu pro Monte Azul 4-0. Inter de Limeira 2-0 no São Bento. São Bento aí, sei não, hein? Taubaté ganhou meio garfado lá, né? Meio garfado lá do Osasco, do nosso Moacir Júnior lá, 2-2. Ficou de bom tamanho pro Taubaté esse empate aí. Esse jogo aqui foi louco, hein? O Sertãozinho abriu o placar, o 15 de Piracicaba virou o Sertãozinho com 1 a menos, empatou o jogo, virou o jogo pra cima do 15 de Piracicaba. Belo resultado do Sertãozinho. Ferroviária goleou o Juventus 5-1, que é o próximo adversário do São José de amanhã, e a vitória do São José pra cima do Grêmio Prudente 2-1. Jogos da terceira rodada, Matheus. São 6 jogos amanhã, começando às 4 da tarde com Inter de Limeira e Taubaté, Água Santa e São Bento, 18 horas. Grêmio Prudente, Osasco, Sporting, Ituano e Ferroviária, 19 horas. Sertãozinho, Votuporanguense, São José e Juventus. Domingo, o complemento da rodada com 2 jogos às 10 da manhã. Monte Azul, vai estar um bafo lá em Monte Azul, lá é quente, hein? Monte Azul e Linense, Santo André e 15 de Piracicaba. Os jogos deste final de semana. Esperamos uma boa apresentação da equipe do São José. Afinal de contas, o Juventus ainda não venceu na competição e foi goleado na última rodada, João. É verdade, Vieira. Como o Marelli mesmo disse, tem que aproveitar esse momento, né, do moleque travesso. Empatou em casa, tava perdendo, né? Buscou o empate contra o Santo André, tava perdendo de 3-1, o jogo terminou 3-3 e foi goleado pela Ferroviária por 5-1. Juventus que virou SAF recentemente, pessoal, até da página Escanteio SP, que conhece muito do futebol do interior, colocou o Juventus como possível briga pelo acesso. Por essas primeiras rodadas, isso não aconteceu, o São José tem que aproveitar para vencer. Pois é, vamos acompanhar de perto. Amanhã o nosso querido Dudu Campos estará acompanhando este jogo junto com o Helder Soares. Na segunda-feira, todos os detalhes deste São José e Juventus. Terceira rodada desta Série A2. É pauleira, é jogo quarta e domingo, quarta e sábado. Não tem descanso, tá certo?